Bem-vindo ao Desafio Motivacional, o lugar onde ideias viram atitude, atitude vira hábito, e hábito vira futuro. Agora imagine o seguinte: e se eu te dissesse que ficar rico não depende tanto do seu QI, do seu diploma, da família onde você nasceu ou da sua capacidade de prever o mercado? E se o fator mais importante fosse algo muito mais simples, mas também muito mais difícil de dominar, o seu comportamento? Parece estranho, não parece? A maioria das pessoas cresceu ouvindo que dinheiro é uma questão de matemática. Você ganha, você gasta, você investe, você multiplica. Simples. Mas, na vida real, dinheiro raramente é só matemática. Dinheiro envolve medo, orgulho, ansiedade, comparação, paciência, impulsividade, ambição, insegurança e escolhas feitas em momentos de pressão. É por isso que duas pessoas podem ganhar o mesmo salário e terminar a vida em situações completamente diferentes. Uma pode construir tranquilidade, liberdade e patrimônio. A outra pode viver sempre correndo atrás de boletos, mesmo tendo recebido muito dinheiro ao longo da vida. Pense em Dona Elza, uma mulher simples que trabalhou por mais de 40 anos como auxiliar de limpeza em uma escola pública no interior de Minas Gerais. Ela nunca apareceu em revista de negócios. Nunca deu palestra sobre investimentos. Nunca teve carro importado, apartamento de luxo ou roupas caras. Morava em uma casa pequena, cuidava da própria horta, comprava apenas o necessário e tinha o hábito de guardar um pouco de tudo que recebia. Durante décadas, ela aplicou pequenas quantias em fundos conservadores, comprou alguns imóveis modestos em bairros que ainda estavam crescendo e reinvestiu cada aluguel que recebia. Quase ninguém sabia disso. Para os vizinhos, Dona Elza era apenas uma senhora discreta, econômica e trabalhadora. Quando ela faleceu aos 88 anos, deixou para os filhos e netos um patrimônio de quase 4,7 milhões de reais. Agora pense em Gustavo Almeida, um executivo formado em uma universidade famosa, fluente em 3 idiomas, diretor de uma empresa multinacional em São Paulo. Gustavo ganhava bônus milionários, viajava de classe executiva, morava em um condomínio de luxo, tinha uma lancha em Angra dos Reis e trocava de carro todo ano. Do lado de fora, ele parecia o retrato do sucesso. Mas havia um detalhe que ninguém via: Gustavo gastava como se a renda dele fosse eterna. Cada aumento virava uma nova despesa. Cada bônus virava uma reforma, uma viagem, uma festa ou um investimento arriscado que ele mal entendia. Quando a empresa passou por uma crise, ele perdeu o cargo. Pouco tempo depois, vieram as dívidas, a venda apressada dos bens, os empréstimos e a queda de padrão que ele nunca imaginou viver. Uma mulher com salário comum construiu riqueza. Um homem com renda altíssima perdeu quase tudo. Como isso é possível? A resposta está em uma das ideias mais poderosas do livro A Psicologia Financeira, inspirado nos princípios de comportamento, paciência e tomada de decisão com dinheiro. Sucesso financeiro não é apenas sobre saber o que fazer. É sobre conseguir se comportar bem por tempo suficiente. Hoje, vamos destrinchar 5 lições que podem mudar a forma como você vê dinheiro, riqueza, consumo, investimentos e liberdade. E preste atenção até o final, porque a última lição talvez seja a mais importante de todas. Ela não fala sobre carros, casas, ações ou saldo bancário. Ela fala sobre tempo, autonomia e sobre o verdadeiro significado de uma vida rica. Vamos começar. Lição 1. Sorte e risco têm mais influência do que gostamos de admitir. Existe uma verdade que incomoda muita gente: nós não controlamos tudo. Claro, esforço importa. Disciplina importa. Estudo importa. Trabalhar duro importa. Mas nada disso elimina o papel da sorte, do acaso, do momento histórico, do lugar onde você nasceu, das pessoas que cruzaram o seu caminho e dos riscos que você nem sabia que estava correndo. Imagine 2 jovens igualmente inteligentes. Um nasce em uma capital com boas escolas, internet rápida, pais que incentivam leitura e acesso a cursos. O outro nasce em uma região sem estrutura, precisa trabalhar cedo e divide o tempo entre estudar, ajudar em casa e resolver problemas que o primeiro jovem nunca precisou enfrentar. Se o primeiro se torna bem-sucedido, ele pode dizer: eu consegui porque trabalhei muito. E talvez isso seja verdade, mas não é a verdade inteira. Ele também teve uma base, teve oportunidades, teve contatos, teve estabilidade para errar, teve tempo para aprender, teve um ambiente que multiplicou o esforço dele. Agora, se o segundo não alcança o mesmo resultado, seria justo dizer que ele fracassou porque não se esforçou o suficiente.
Não necessariamente. Talvez ele tenha se esforçado até mais. Mas o jogo começou em posições diferentes. Essa é uma das partes mais difíceis de aceitar sobre dinheiro. Gostamos de histórias simples. Gostamos de dizer que quem vence mereceu vencer e quem perdeu cometeu algum erro. Mas a vida real é mais bagunçada do que isso. Pense em Rafael, um programador de Recife que, por acaso, conseguiu emprego em uma pequena empresa de tecnologia antes de ela explodir no mercado. Ele recebeu participação no negócio, trabalhou bastante, sim, mas também entrou no lugar certo, na hora certa. 5 anos depois, a empresa foi vendida e Rafael ficou milionário. Agora pense em Leandro, amigo de Rafael, tão inteligente quanto ele, talvez até mais disciplinado. Leandro escolheu trabalhar em outra startup, que parecia promissora, tinha bons investidores e um produto interessante. Mas o mercado mudou, a empresa quebrou e as ações que ele recebeu não valeram nada. Rafael foi um gênio e Leandro foi incompetente. Não, os dois fizeram escolhas razoáveis. Mas um encontrou sorte, o outro encontrou risco. O problema é que, depois que o resultado aparece, todo mundo tenta construir uma explicação perfeita. Se deu certo, chamamos de visão, talento e coragem. Se deu errado, chamamos de imprudência, ingenuidade e erro estratégico. Mas muitas vezes a diferença entre uma grande vitória e uma grande derrota é invisível no momento da decisão. É por isso que você deve tomar cuidado ao copiar a vida financeira de outras pessoas. Quando alguém diz, eu investi tudo nesse negócio e fiquei rico, talvez a parte mais importante da história não seja a coragem. Talvez seja que aquela pessoa poderia ter perdido tudo, por algum motivo, não perdeu. Da mesma forma, quando alguém perde dinheiro, nem sempre significa que a pessoa foi burra. Às vezes, ela apenas foi atingida por uma combinação de eventos que ninguém conseguiria prever. Isso não significa que você deve cruzar os braços e culpar a sorte por tudo. Significa apenas que você precisa desenvolver humildade. Humildade quando ganha. Serenidade quando perde. Quando as coisas dão certo, não conclua rápido demais que você é invencível. Quando as coisas dão errado, não conclua rápido demais que você é incapaz. O dinheiro pune a arrogância. E também pune o desespero. A melhor estratégia não é tentar eliminar sorte e risco, porque isso é impossível. A melhor estratégia é construir uma vida financeira capaz de sobreviver a eles. Isso significa ter reserva de emergência. Significa não colocar todo o seu patrimônio em uma única aposta. Significa não fazer dívidas contando com um bônus que ainda não chegou. Significa não investir em algo só porque todo mundo está dizendo que é oportunidade única. Significa lembrar que o futuro não precisa pedir a sua permissão para surpreender você. Pessoas financeiramente inteligentes não são aquelas que preveem tudo. São aquelas que se preparam para estar erradas e ainda assim continuar de pé. Imagine um pequeno comerciante de Florianópolis chamado Mauro. Ele tinha uma cafeteria perto de uma universidade. Durante anos, o movimento foi excelente. Em vez de gastar tudo que sobrava, Mauro guardava uma parte do lucro todos os meses. Os amigos diziam que ele era cauteloso demais. Alguns falavam, você trabalha tanto, precisa aproveitar mais. Então veio uma obra na rua principal, o fluxo de clientes caiu pela metade e o faturamento despencou. Muitos comércios vizinhos fecharam. Mauro sofreu, mas sobreviveu, porque tinha caixa para atravessar a fase ruim. Quando a rua reabriu, ele ainda estava lá. Sorte e risco estavam presentes para todos. A diferença é que Mauro respeitava o risco antes de ele aparecer. Essa é uma lição essencial. Não jogue um jogo que você não pode sobreviver se perder. Você pode assumir riscos. Na verdade, para crescer, algum risco é necessário. Mas risco inteligente é diferente de aposta desesperada. Risco inteligente tem margem de segurança. Tem plano B. Tem limite de perda. Tem humildade. Nunca deixe uma única decisão ter poder suficiente para destruir anos de progresso. Porque no mundo do dinheiro, vencer não significa acertar sempre. Vencer significa continuar jogando quando muita gente já foi eliminada. Lição 2. Enriquecer e permanecer rico são habilidades diferentes. Muita gente pergunta, como eu faço para ganhar muito dinheiro? Pouca gente pergunta, como eu faço para não perder o dinheiro que ganhei? E essa segunda pergunta talvez seja mais importante. Enriquecer e permanecer rico são jogos completamente diferentes. Para enriquecer, muitas vezes você precisa de iniciativa, coragem, ambição e disposição para correr riscos.
Precisa começar um negócio, mudar de carreira, investir, negociar, aprender novas habilidades e se expor a oportunidades. Mas para permanecer rico, você precisa de outras qualidades: prudência, paciência, controle emocional, capacidade de dizer não e respeito profundo pelo fato de que nada é garantido. O que leva alguém ao topo pode ser exatamente o que derruba essa pessoa depois. Pense em Marcelo Torres, um empresário fictício de Goiânia que ganhou muito dinheiro com construção civil durante um ciclo de crescimento imobiliário. No começo, ele era cuidadoso. Comprava terrenos bons, fazia contas conservadoras e reinvestia os lucros. Em poucos anos, ficou conhecido como alguém ousado e visionário. O problema é que Marcelo começou a acreditar demais na própria fama. Achou que cada negócio dele daria certo simplesmente porque ele era Marcelo Torres. Passou a comprar terrenos caros, assumir dívidas grandes e lançar projetos antes de estudar a demanda real. Durante algum tempo, tudo parecia funcionar. Bancos ofereciam crédito. Parceiros queriam participar. Clientes compravam na planta. Marcelo era convidado para eventos e entrevistas. Até que o mercado virou. As vendas caíram. O crédito ficou mais caro. As parcelas venceram. Os imóveis não foram entregues no prazo. O que parecia expansão se transformou em sufocamento. Marcelo não perdeu tudo porque era incapaz. Ele perdeu porque confundiu crescimento com segurança. Essa confusão é comum. Quando você está ganhando dinheiro, é fácil achar que o futuro será uma continuação do presente. Se seu salário aumenta, você assume parcelas maiores. Se sua empresa cresce, você aumenta a estrutura. Se seus investimentos sobem, você coloca ainda mais dinheiro sem pensar no risco. Mas o futuro raramente segue em linha reta. Permanecer rico exige uma paranoia saudável. Não uma paranoia que paralisa, mas uma consciência constante de que o mundo muda. Juros mudam. Empresas mudam. Setores mudam. Governos mudam. Saúde muda. Famílias mudam. Prioridades mudam. Por isso, uma pessoa que quer preservar riqueza precisa aceitar uma ideia aparentemente simples. Você não precisa maximizar cada oportunidade. Às vezes, o melhor movimento financeiro é não fazer nada. Não comprar. Não vender. Não aumentar o padrão. Não entrar na moda. Não provar nada para ninguém. Muita gente perde dinheiro tentando parecer inteligente. Pouca gente constrói riqueza aceitando parecer entediante. Veja o caso de Patrícia, uma dentista de Curitiba. Durante 20 anos, ela fez algo que parecia quase sem graça. Separava uma porcentagem da renda, investia em ativos diversificados, mantinha uma reserva robusta e evitava dívidas de consumo. Quando colegas compravam carros de luxo financiados, ela continuava com seu carro comum. Quando todos comentavam sobre investimentos milagrosos, ela dizia: "Não entendo o suficiente, então não vou colocar meu dinheiro nisso." Alguns a chamavam de conservadora demais. Mas aos 55 anos, Patrícia tinha consultório quitado, casa quitada, investimentos suficientes para reduzir a jornada e liberdade para escolher os pacientes que queria atender. Ela não ficou rica com um golpe de mestre. Ela ficou rica evitando golpes de azar. E essa é uma das maiores verdades sobre dinheiro. Grandes fortunas geralmente não são destruídas por pequenas despesas. Elas são destruídas por excesso de confiança, alavancagem, vaidade e apostas grandes demais. O investidor que acha que nunca vai errar está em perigo. O empresário que acha que crescimento infinito é normal está em perigo. A pessoa que aumenta o padrão de vida toda vez que ganha mais está em perigo. Porque enriquecer pode depender de capturar boas oportunidades. Mas permanecer rico depende de evitar ruína. O segredo não é apenas ganhar. É não ser eliminado. É como dirigir em uma estrada longa. Você não precisa ser o motorista mais rápido. Precisa ser o motorista que chega. Pode até acelerar em alguns trechos, mas precisa saber frear quando necessário, fazer manutenção, respeitar curvas e aceitar que uma viagem segura vale mais do que uma ultrapassagem bonita. No dinheiro, a sobrevivência vem antes da performance. Isso vale para investimentos, negócios e vida pessoal. Ter uma reserva pode parecer ineficiente quando tudo vai bem. Não usar todo o limite do cartão pode parecer excesso de cautela. Não financiar uma casa acima da sua capacidade pode parecer falta de ambição. Mas essas escolhas criam espaço para respirar quando a vida aperta. E espaço para respirar é um ativo subestimado. Quanto mais apertada a sua vida financeira, menos liberdade você tem para esperar. E quem não pode esperar geralmente vende mal,
compra mal, negocia mal e decide mal. A pessoa sem margem de segurança vira refém do curto prazo. É por isso que permanecer rico exige aceitar retornos bons, não necessariamente retornos máximos. Exige aceitar que você não precisa vencer todos os anos. Exige entender que estabilidade também é riqueza. Muita gente passa a vida tentando encontrar um investimento que pode multiplicar por 10. Pouca gente se pergunta: qual decisão pode me impedir de perder tudo? Essa pergunta muda o jogo. Você pode errar em várias coisas e ainda assim prosperar, desde que nenhum erro seja fatal. Mas basta uma decisão imprudente, grande o suficiente, para apagar décadas de esforço. Então, sim, busque crescer. Busque renda maior. Busque oportunidades. Mas, quando avançar, não esqueça de proteger o que conquistou. Porque dinheiro é parecido com saúde. Quando você tem, acha normal. Quando perde, percebe que era a base de quase tudo. Lição 3. Riqueza verdadeira é aquilo que ninguém vê. Imagine que você está parado em um sinal de trânsito em Belo Horizonte. Ao seu lado, encosta um carro esportivo de quase R$900 mil. O motorista está usando relógio caro, óculos de grife e parece extremamente confiante. Qual é a primeira coisa que muita gente pensa? Esse cara deve ser rico. Mas pense com calma. O que você realmente sabe sobre ele? Você sabe que ele está dirigindo um carro caro. Só isso. Você não sabe se o carro está quitado. Não sabe se ele está financiado em 60 parcelas. Não sabe se é alugado. Não sabe se ele tem dinheiro investido. Não sabe se dorme tranquilo. Não sabe se a empresa dele está saudável. Não sabe se ele tem dívidas, processos, ansiedade ou medo de perder o padrão. Você viu consumo. Não viu riqueza. Essa distinção é fundamental. Riqueza não é o que a pessoa mostra. Riqueza é o que ela preserva. Um carro caro é dinheiro transformado em objeto. Uma viagem luxuosa é dinheiro transformado em experiência. Uma roupa de grife é dinheiro transformado em imagem. Nada disso é necessariamente errado. O problema é confundir esses sinais com patrimônio. Na maioria das vezes, aquilo que usamos para parecer ricos é exatamente aquilo que nos impede de enriquecer. Renda é o dinheiro que entra. Consumo é o dinheiro que sai para ser visto. Riqueza é o dinheiro que permanece trabalhando por você. E o ponto mais interessante é que riqueza é silenciosa, quase invisível. Ninguém vê a transferência automática que você faz todo mês para seus investimentos. Ninguém aplaude quando você decide não trocar de celular. Ninguém comenta quando você mantém o mesmo apartamento em vez de mudar para um condomínio mais caro. Ninguém tira foto da sua reserva de emergência. Ninguém elogia os juros compostos crescendo devagar. Mas são essas escolhas invisíveis que constroem liberdade. Pense em André, um designer que mora em João Pessoa e ganha R$7.500 por mês. Ele vive em um apartamento simples, cozinha em casa durante a semana, usa transporte por aplicativo apenas quando necessário e investe R$1.200 todos os meses. Os amigos às vezes acham que ele poderia aproveitar mais, já que ganha razoavelmente bem. Agora pense em Vinícius, que ganha R$22 mil por mês em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Ele mora em um bairro caro, paga financiamento de carro importado, tem assinatura de tudo, compra roupas frequentemente, viaja parcelado e gasta quase toda a renda antes do mês terminar. Do lado de fora, Vinícius parece mais rico. Mas talvez André esteja ficando mais rico de verdade. Essa é uma das armadilhas mais comuns da vida moderna. Confundimos aparência com patrimônio. E as redes sociais pioraram muito isso. Hoje, não nos comparamos apenas com vizinhos ou colegas de trabalho. Nos comparamos com influenciadores em Dubai, empresários em iates, celebridades em hotéis de luxo e pessoas que mostram apenas os melhores 3 segundos do dia. O problema é que quase ninguém posta o boleto. Ninguém posta a ansiedade. Ninguém posta a fatura do cartão. Ninguém posta a conversa difícil com o gerente do banco. Ninguém posta o medo de não conseguir manter o padrão. A internet é uma vitrine. E vitrine não mostra estoque, dívida nem fluxo de caixa. Quando você entende isso, começa a olhar o consumo dos outros com mais maturidade. Em vez de pensar essa pessoa é rica, você pensa essa pessoa gastou dinheiro. Pode ser que ela seja rica, sim, mas o gasto sozinho não prova nada. Essa mudança parece pequena, mas transforma suas decisões. Muita gente compra coisas caras não porque realmente quer aquelas coisas, mas porque quer ser vista de determinada maneira. Quer ser admirada. Quer se sentir importante. Quer provar que venceu.
Quer compensar inseguranças antigas. Só que existe um paradoxo cruel. Quando você compra algo para impressionar os outros, normalmente os outros não estão pensando em você. Eles estão pensando em como seriam vistos se tivessem aquilo. Você olha para alguém em um carro de luxo e pensa: se eu tivesse esse carro, as pessoas me respeitariam. Mas talvez as pessoas estejam pensando exatamente a mesma coisa sobre si mesmas, não sobre você. Ou seja, gastamos dinheiro que poderia comprar liberdade tentando comprar admiração que talvez nem venha. Isso não significa que você precisa viver como um monge, nunca comprar nada bom e sentir culpa por qualquer prazer. A questão não é demonizar consumo. A questão é entender o custo invisível dele. Toda compra grande carrega uma pergunta escondida: quanto da minha liberdade estou entregando por isso? Um carro mais caro pode significar mais horas de trabalho. Uma casa maior pode significar menos mobilidade. Um padrão de vida inflado pode significar incapacidade de mudar de carreira. Parcelas demais podem significar tolerar um chefe abusivo porque você não pode ficar sem salário. Quando você começa a ver dinheiro como liberdade potencial, fica mais seletivo. Você percebe que cada real não gasto pode se transformar em tempo, tranquilidade, opções e poder de escolha. A pessoa que tem dinheiro guardado pode negociar melhor. Pode recusar uma proposta ruim. Pode esperar uma oportunidade melhor. Pode cuidar de um familiar doente. Pode sair de uma relação tóxica. Pode mudar de cidade. Pode abrir um negócio com calma. Pode dormir sem medo de qualquer imprevisto virar catástrofe. Isso é riqueza. E quase ninguém vê. A verdadeira riqueza está nos ativos que você não exibe, nas dívidas que você não assume, nas compras que você não faz e nas opções que você preserva. É por isso que pessoas realmente ricas muitas vezes parecem menos ricas do que são. Elas não precisam provar nada. Não dependem da reação dos outros para validar a própria vida. Elas entendem que o objetivo do dinheiro não é parecer livre. É ser livre. Existe uma enorme diferença entre ser admirado por 5 segundos e ter paz por 20 anos. Muita gente escolhe os 5 segundos. Escolha melhor. Lição 4. A armadilha do nunca é suficiente. Agora responda mentalmente: quanto dinheiro seria suficiente para você? Talvez você pense: se eu ganhasse 15 mil reais por mês, estaria tranquilo. Ou talvez, com R$1 milhão investido, eu pararia de me preocupar. Ou ainda, quando eu quitar minha casa, tudo vai ficar bem. Mas aqui está o perigo: quando você chega lá, a linha costuma se mover. Quem queria 15 mil reais passa a querer 30 mil reais. Quem queria R$1 milhão passa a querer 3 milhões de reais. Quem quitou a casa começa a desejar uma casa maior. Quem comprou o carro dos sonhos logo percebe que existe outro modelo mais novo, mais potente, mais admirado. O ser humano se adapta rápido. Muito rápido. Aquilo que parecia luxo vira normal. Aquilo que parecia suficiente vira pouco. Aquilo que parecia sonho vira ponto de partida. Essa adaptação pode ser útil em alguns aspectos da vida, porque nos faz evoluir. Mas, quando não existe limite, ela vira prisão. A pessoa entra em uma corrida sem linha de chegada. No começo, ela quer conforto. Depois quer status. Depois quer superioridade. Depois quer não ser ultrapassada por ninguém. E então descobre que sempre haverá alguém com mais dinheiro, mais beleza, mais influência, mais imóveis, mais seguidores, mais viagens e mais símbolos de sucesso. Comparação é um jogo impossível de vencer. Sempre haverá alguém acima de você em alguma régua. Se você mede sua vida pelo patrimônio dos outros, sua paz nunca estará nas suas mãos. Imagine Henrique, um advogado de Brasília que veio de uma família humilde. Durante anos, ele dizia que seu sonho era ganhar o suficiente para ajudar os pais, morar bem e não se preocupar com contas básicas. Depois de muito esforço, abriu um escritório, conquistou clientes importantes e chegou a uma renda mensal de 80 mil reais. Ele tinha tudo que o Henrique de 20 anos antes teria considerado uma vitória absurda. Mas, no novo círculo social, ele passou a conviver com empresários que ganhavam milhões. Começou a se sentir pequeno. Trocou de carro. Comprou um apartamento maior. Entrou em investimentos arriscados recomendados em jantares. Passou a aceitar clientes que contrariavam seus valores porque pagavam muito. Dormia mal, trabalhava sem parar e vivia irritado. Um dia, a esposa perguntou: Henrique, quando vai ser suficiente? Ele não soube responder. Esse é o sinal de alerta. Quando você não consegue definir o suficiente,
Qualquer quantidade vira pouco. A ambição não é o problema. A ambição pode ser saudável. Ela tira pessoas da estagnação, cria empresas, melhora famílias e transforma comunidades. O problema é a ambição sem freio, sem propósito e sem consciência de custo. Mais dinheiro sempre tem algum custo. Pode ser tempo, pode ser saúde, pode ser reputação, pode ser presença com a família, pode ser liberdade, pode ser sono, pode ser ética. A pergunta não é apenas quanto posso ganhar. A pergunta é: o que estou disposto a sacrificar para ganhar mais? Algumas trocas valem a pena, outras não. Não faz sentido arriscar o que você tem e precisa por algo que você não tem e talvez nem precise. Essa frase deveria estar colada na parede de qualquer pessoa que lida com dinheiro. Porque muitas tragédias financeiras começam quando alguém que já venceu continua apostando como se ainda estivesse desesperado. A pessoa já tem casa, família, respeito, renda, patrimônio e conforto. Mas vê alguém ficando mais rico com uma oportunidade duvidosa e pensa: não posso ficar para trás. Então coloca dinheiro onde não entende. Assume risco desnecessário. Frauda, exagera, mente, esconde, força a barra. Tudo para alcançar um degrau que talvez nem mude sua felicidade real. A falta de suficiente transforma pessoas inteligentes em pessoas imprudentes. E isso acontece em todos os níveis de renda. Quem ganha pouco pode destruir o orçamento tentando parecer classe média. Quem ganha bem pode destruir patrimônio tentando parecer elite. Quem é rico pode destruir a própria paz tentando parecer bilionário. O nome da prisão muda, mas a grade é a mesma: comparação. Para escapar, você precisa definir sua própria régua. Não a régua do Instagram. Não a régua do seu cunhado. Não a régua dos colegas de faculdade. Não a régua de celebridades. A sua. O que significa uma vida rica para você? Talvez seja poder buscar os filhos na escola. Talvez seja viajar 2 vezes por ano sem parcelar. Talvez seja trabalhar 4 dias por semana. Talvez seja morar perto da praia. Talvez seja não dever nada a ninguém. Talvez seja cuidar dos pais. Talvez seja ter uma rotina simples, mas com tempo para caminhar, ler, cozinhar e dormir bem. O problema é que muita gente nunca define isso. Então acaba aceitando a definição dos outros. E a definição dos outros geralmente é cara. Definir suficiente não é desistir de crescer. É colocar o crescimento a serviço da vida, em vez de colocar a vida a serviço do crescimento. É dizer: eu quero melhorar, mas não a qualquer preço. É saber que existe um ponto em que buscar mais começa a tirar mais do que entrega. Dinheiro deve reduzir a ansiedade, não multiplicá-la. Deve ampliar possibilidades, não criar uma coleira dourada. Deve servir à sua vida, não virar o centro dela. Existe uma diferença enorme entre querer prosperar e nunca conseguir descansar. A pessoa que sabe o que é suficiente pode continuar trabalhando, investindo e construindo. Mas ela faz isso com clareza. Ela não precisa vencer uma corrida imaginária. Não precisa comprar tudo. Não precisa aceitar qualquer oportunidade. Não precisa impressionar quem nem importa. Ela tem um limite interno. E quem tem limite interno é muito mais difícil de manipular. Propaganda manipula quem não sabe o que quer. Redes sociais manipulam quem não sabe o que valoriza. Grupos sociais manipulam quem tem medo de parecer menor. Quando você define o suficiente, recupera o comando. Você pode olhar para algo bonito e dizer: gostei, mas não preciso. Pode ver alguém ganhando mais e dizer: que bom para ele, mas minha vida está alinhada. Pode recusar uma oportunidade lucrativa e dizer: esse dinheiro custa caro demais. Isso é maturidade financeira. Porque o objetivo não é morrer com o maior número possível em uma planilha. O objetivo é viver uma vida que faça sentido enquanto você ainda tem saúde, energia e pessoas para compartilhar. No fim, riqueza sem noção de suficiente vira apenas uma forma sofisticada de ansiedade. Lição 5. Poupar é comprar controle sobre o seu tempo. Agora chegamos à lição mais importante. O maior benefício do dinheiro não é comprar coisas. É comprar controle sobre o seu tempo. Pense nisso por alguns segundos. Um carro caro pode ser prazeroso. Uma casa bonita pode ser confortável. Uma viagem pode ser inesquecível. Mas nada disso se compara à sensação de poder escolher o que fazer com a própria vida. Poder dizer: não aceito esse trabalho. Poder dizer: vou ficar 1 mês cuidando da minha saúde. Poder dizer: quero passar mais tempo com meus filhos. Poder dizer:
Vou estudar para mudar de área. Poder dizer: não preciso decidir no desespero. Isso é liberdade. E a base dessa liberdade é poupança. Muita gente acha que poupar é apenas guardar dinheiro para comprar algo depois. Mas poupar é muito mais do que isso. Poupar é criar distância entre você e o caos. É construir uma ponte entre uma fase difícil e uma decisão melhor. É transformar renda presente em autonomia futura. Uma reserva financeira não aparece em fotos. Não impressiona em festas. Não gera curtidas. Mas muda completamente a forma como você vive. Imagine Juliana, uma analista de marketing em Salvador. Durante 3 anos, ela guardou parte do salário até formar uma reserva equivalente a 8 meses de despesas. Ela não ficou milionária. Não comprou nada chamativo. Mas algo mudou. Ela parou de sentir medo constante. Quando recebeu uma proposta para trabalhar em uma empresa com salário maior, mas cultura tóxica, recusou. Quando seu chefe começou a pressionar a equipe de forma abusiva, ela não se sentiu presa. Quando decidiu fazer uma transição para trabalhar como freelancer, pôde testar aos poucos, sem pânico. A reserva dela comprou tempo. Tempo para pensar. Tempo para escolher. Tempo para errar sem desabar. Agora pense em alguém que ganha mais do que Juliana, mas não guarda nada. Essa pessoa pode ter roupas melhores, restaurantes mais caros e viagens mais bonitas. Mas, se perder o emprego, tem talvez 30 dias antes do desespero. Ela é aparentemente próspera, mas profundamente frágil. O dinheiro guardado é uma forma de força silenciosa. Ele reduz o domínio do medo sobre suas decisões. Quando você não tem nenhuma margem, qualquer imprevisto vira emergência. Um pneu furado vira dívida. Uma consulta médica vira parcelamento. Uma demissão vira crise familiar. Uma redução de renda vira humilhação. Mas quando existe reserva, o mesmo problema continua sendo desagradável, só que não é devastador. Isso muda sua postura diante da vida. Você negocia melhor quando não está desesperado. Escolhe melhor quando não está sufocado. Trabalha melhor quando sabe que tem opções. Ama melhor quando não depende financeiramente de uma relação ruim. Dorme melhor quando sabe que uma surpresa não vai destruir tudo. O dinheiro, quando bem usado, compra paz. Mas para isso ele precisa ser preservado, não exibido. Poupar exige uma habilidade emocional rara. Abrir mão de prazer imediato em troca de liberdade futura. E essa troca é difícil porque o prazer imediato é visível, concreto e sedutor. A liberdade futura é abstrata. Você não sabe exatamente quando vai precisar dela. Então parece menos urgente. Só que a vida sempre cobra. Pode ser uma demissão, uma doença, uma oportunidade, uma mudança de cidade, uma crise familiar ou simplesmente o cansaço de uma rotina que não faz mais sentido. Quando esse momento chega, quem poupou tem escolha. Quem não poupou tem urgência. E urgência costuma ser cara. Urgência faz você aceitar o primeiro emprego. Vender um bem abaixo do preço. Pegar empréstimo ruim. Permanecer em lugares que já deveria ter deixado. Adiar sonhos não por estratégia, mas por falta de margem. É por isso que poupar não é sobre avareza. É sobre dignidade. Muita gente diz: eu não quero guardar dinheiro porque quero viver. Mas a pergunta é: viver como? Viver preso a parcelas? Viver com medo de qualquer imprevisto? Viver tendo que aceitar tudo porque não existe alternativa? Guardar dinheiro também é viver. É viver com mais calma. É viver com menos dependência. É viver com a possibilidade de escolher. Claro, existe equilíbrio. Não faz sentido economizar de forma extrema e transformar a vida em privação constante. O objetivo não é acumular por acumular. O objetivo é construir poder de escolha. Você não precisa guardar 80% da renda e nunca se divertir. Mas precisa criar uma diferença entre o que ganha e o que gasta. Essa diferença é onde a liberdade nasce. Se você ganha R$ 5.000 e gasta R$ 5.000, sua renda parece boa, mas sua liberdade não cresce. Se ganha R$ 5.000 e gasta R$ 4.000, aqueles R$ 1.000 mensais começam a construir uma muralha. Pequena no começo, quase invisível. Mas, com o tempo, poderosa. A matemática da poupança é simples. A psicologia é que é difícil. Porque poupar mexe com identidade. Às vezes, gastar é uma forma de compensar frustrações. Às vezes, comprar é uma tentativa de provar valor. Às vezes, manter um padrão é uma maneira de não decepcionar a imagem que os outros têm de você. Por isso, a pergunta financeira mais profunda não é quanto custa. É por que eu quero isso.
Quero porque preciso, quero porque melhora minha vida, quero porque está alinhado aos meus valores, ou quero porque estou ansioso, inseguro, entediado ou tentando impressionar alguém. Essa pergunta simples pode economizar anos de trabalho. Cada real poupado é um funcionário trabalhando para o seu futuro. Cada dívida desnecessária é um pedaço do seu futuro trabalhando para outra pessoa. Quando você investe, seu dinheiro começa a comprar pequenas frações de independência. No início, quase nada muda. Depois de alguns meses, você tem uma reserva. Depois de alguns anos, talvez seus investimentos paguem uma conta. Depois de mais tempo, talvez paguem parte do seu custo de vida. Um dia, podem pagar sua liberdade. O processo é lento, mas o resultado é profundo. E o mais interessante é que você não precisa esperar ficar milionário para sentir os benefícios. Uma reserva de 3 meses já muda sua cabeça. 6 meses mudam sua postura. Um ano de despesas guardadas muda sua relação com trabalho, consumo e medo. Liberdade financeira não começa quando você nunca mais precisa trabalhar. Começa quando você deixa de ser completamente refém do próximo salário. Esse é um ponto essencial. Muitas pessoas acham que liberdade financeira significa mansão, praia particular e nunca mais abrir o computador. Mas, para a maioria, liberdade financeira começa com coisas muito mais simples. Não atrasar contas, não depender do cartão, não entrar em pânico com o imprevisto, poder escolher um trabalho melhor, poder dizer não. A liberdade começa pequena e cresce com consistência. Por isso, não subestime o poder de guardar pouco. R$ 50 por mês não vão mudar sua vida amanhã, mas podem mudar sua identidade hoje. Você deixa de ser alguém que gasta tudo e passa a ser alguém que constrói. Depois, R$ 50 viram R$ 100. Depois R$ 300. Depois R$ 1.000. O hábito vem antes do grande resultado. O dinheiro obedece muito mais ao comportamento repetido do que à empolgação ocasional. Não adianta ganhar muito em um mês e gastar tudo no outro. Não adianta investir quando está animado e sacar quando sente medo. Não adianta fazer planos grandiosos se o cotidiano não sustenta. A liberdade é construída no comum, no mês sem glamour, na compra evitada, na transferência automática, na dívida que você decide não assumir, na promoção que você não transforma inteira em padrão de vida, no aumento de renda que vira investimento, não apenas consumo. Com o tempo, essas decisões aparentemente pequenas começam a comprar a coisa mais valiosa do mundo, tempo sob seu controle. E tempo é o ativo final, porque dinheiro perdido pode ser recuperado, patrimônio pode ser reconstruído, carreira pode mudar, mas tempo não volta. Se o dinheiro que você ganha não aumenta sua autonomia, talvez você esteja apenas trocando vida por objetos. Essa frase pode incomodar, mas é necessária. O objetivo não é trabalhar para comprar símbolos de liberdade. O objetivo é usar o dinheiro para se tornar realmente mais livre. Conclusão: dinheiro é comportamento antes de ser matemática. Vamos juntar tudo. A psicologia do dinheiro não fala apenas sobre números. Ela fala sobre como você lida com medo, sorte, risco, comparação, ambição, paciência e liberdade. É por isso que pessoas inteligentes quebram. É por isso que pessoas simples enriquecem. É por isso que uma renda alta não garante paz e uma renda comum, bem administrada, pode construir uma vida extraordinária. A primeira lição é que sorte e risco influenciam mais do que gostamos de admitir. Então, não julgue rápido demais. Não idolatre todo vencedor. Não despreze todo perdedor. Respeite a incerteza e construa uma vida capaz de sobreviver aos imprevistos. A segunda lição é que enriquecer e permanecer rico são habilidades diferentes. Para crescer, você pode precisar de ousadia. Para preservar, precisa de humildade. O vencedor não é quem faz a aposta mais bonita. É quem continua no jogo por mais tempo. A terceira lição é que riqueza verdadeira é invisível. Não está no carro, no relógio, na bolsa ou na foto da viagem. Está no dinheiro que você não gastou, nas opções que você preservou e na liberdade que você está construindo em silêncio. A quarta lição é que suficiente precisa ser definido por você. Caso contrário, o mundo definirá por você, e o mundo sempre vai pedir mais. Mais status, mais consumo, mais comparação, mais pressa. Saber parar não é fraqueza, é sabedoria. A quinta lição é que o maior valor do dinheiro é comprar controle sobre o seu tempo. Dinheiro bem usado permite que você escolha melhor, respire melhor e viva com menos medo. A verdadeira ostentação não é parecer rico.
É ser dono da própria agenda. No fim das contas, riqueza não é apenas um número em uma conta bancária. Riqueza é poder dizer não. É poder esperar. É poder escolher. É poder descansar sem culpa. É poder cuidar de quem você ama. É poder sair de lugares que fazem mal. É poder construir uma vida que parece sua, não uma cópia da expectativa dos outros. Muita gente tenta vencer o jogo do dinheiro ganhando mais do que todo mundo. Mas talvez o verdadeiro jogo seja outro: gastar menos do que o ego pede, investir mais do que a ansiedade permite e definir sucesso antes que alguém venda uma versão falsa dele para você. Porque não adianta ganhar muito dinheiro e perder a paz. Não adianta parecer livre e estar preso a parcelas. Não adianta impressionar pessoas que mal prestam atenção em você enquanto sua vida real fica sufocada. A pergunta final não é: quanto dinheiro eu consigo acumular? A pergunta é: que tipo de vida esse dinheiro está me ajudando a construir? Se a sua busca por dinheiro está comprando liberdade, segurança, tempo e propósito, você está no caminho certo. Mas, se está comprando apenas comparação, estresse e necessidade de provar valor, talvez seja a hora de revisar o jogo. Dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa, sim, mas ainda uma ferramenta. Ele pode construir uma prisão ou abrir uma porta. Pode alimentar vaidade ou sustentar liberdade. Pode ampliar a ansiedade ou trazer paz. A diferença está no comportamento. Então, da próxima vez que você pensar em dinheiro, não pergunte apenas: como eu posso ganhar mais? Pergunte também: como posso precisar de menos validação? Como posso criar mais margem? Como posso proteger meu futuro? Como posso comprar mais tempo? Como posso viver de um jeito que realmente pareça rico para mim? Porque você não vence a vida financeira apenas superando os outros. Você vence quando para de correr uma corrida que nem queria disputar. A verdadeira riqueza é silenciosa. A verdadeira riqueza é liberdade. A verdadeira riqueza é ter tempo para viver a vida que você escolheu. Este foi o Desafio Motivacional, onde ideias viram atitude, atitude vira hábito, e hábito vira futuro. Se esse vídeo fez você enxergar dinheiro de outro jeito, deixe seu like, escreva nos comentários qual lição mais mexeu com você e inscreva-se no canal para continuar construindo riqueza com consciência, não apenas com informação. E lembre-se, o dinheiro deve servir à sua vida, nunca o contrário.